Nós vamos continuar a nossa caminhada pelo livro de Atos. E como é que está a ser a caminhada pelo livro de Atos? Estão a aprender coisas novas? Não, ninguém está a aprender nada. Não. Está a ser bom ou não? Sim, obrigado, Steve. Obrigado. Alguma coisa nova que alguém aprendeu e quer partilhar? Tanta vergonha. É bom ter amigos. Aprendeste isso no livro de Atos? Estou a falar do livro de Atos. Também se aprende. E estamos lá. E particularmente na próxima vez, na próxima pregação, vamos ter a oportunidade de falar sobre amizades e relacionamentos. Relacionamento de Paulo e Barnabé, por exemplo. Amigos, mas que, de vez em quando, tinham os seus conflitos. Né? E tiveram um bem grande. Mas não é essa a pregação de hoje. A pregação de hoje é esta. Todos são bem-vindos à nova aliança. Estamos em Atos 15. E Atos 15 é assim mais ou menos no meio do livro de Atos. Atos tem 28 capítulos, portanto 15 é ali mais ou menos no meio. E tem piada que seja no meio, porque é um ponto de viragem na história da Igreja. Um capítulo muito importante, que nós devemos lembrar como algo que marcou a história da Igreja. Nós vemos Paulo nas suas viagens, ele já está na sua primeira viagem missionária, em Atos 13 e 14, que a Lídia falou na semana passada, também lá por Icónio, Listra, aquelas terras ali pela parte sul daquilo que hoje é a Turquia. E Paulo, quando chegava a uma terra, ele ia primeiro aonde? Onde é que ele ia primeiro? À sinagoga. Ia ter com os judeus, que eram o povo que à partida devia estar mais por dentro dos planos de Deus, né? Deviam reconhecer mais rapidamente o que Deus estava a fazer. E alguns reconheciam, mas alguns não. E os que não reconheciam não tinham uma reação muito boa. E quando Paulo começava a falar do Messias crucificado, um Messias que tinha morrido numa cruz, e que esse Messias tinha ressuscitado, isso para os judeus, para muitos judeus, não cabia no mundo deles, na cosmovisão deles. Não cabia porque eles tinham uma noção, uma expectativa que não correspondia à realidade. Não correspondia à realidade. A expectativa deles era de alguém que ia vir com um poder terreno, um poder humano. E Paulo estava a apresentar alguém que vinha com um poder sobre-humano, sobrenatural. E às vezes não há muita capacidade para ver além do natural, para o sobrenatural. E a reação muitas vezes não é boa, é uma reação violenta. Por exemplo, a Lídia falou disto na semana passada, não muito especificamente desta parte, mas esta é uma parte que sobressai também, né? Paulo e Barnabé estavam lá, né, em Listra, e alguns judeus foram de Antioquia e de Icónio, e a Lídia disse que eram 150 km, não era, de Antioquia para lá, portanto, eles levaram aquilo muito a sério. Viajaram 150 km num tempo em que não havia Ubers, nem metro, nem comboio. Então 150 km era uma distância grande, mas eles queriam ir lá para dizer à multidão que Paulo e Barnabé estavam a pregar uma mensagem mentirosa, que aquilo não correspondia aos planos de Deus, e tiveram sucesso nisso. Tanto sucesso tiveram que apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade pensando que já estava morto.
Agora vamos pensar no estado em que Paulo estava. Né? Em que estado estava Paulo? Não estava em bom estado. Para pensarem que ele estava morto. Eu não sei se aqui alguém já foi apedrejado. Eu, por acaso, nunca fui. Graças a Deus. Alguém já levou com uma pedra na cabeça? Ou... Já? Né? Era grande, António? Não. Mas doeu? Doeu. Mais alguém levou com um calhau assim na cabeça? Já? Foi o Gui que te deu um calhau na cabeça. Pá, olha, o Tom estava a dizer que cada um planta, cada um colhe o que semeia, não é? Estou a brincar. Mas o apedrejamento naquela altura não era com pedrinhas, não era com seixinhos, aqueles seixinhos da praia, era com calhaus. E Paulo, ele foi apedrejado e ficou como morto. Portanto, eu não sei. Foi Deus, claro, que o guardou, não é? Como é que ele recuperou? Porque não havia hospitais, não é? Como há hoje, não havia anestesias, nem... Enfim. Mas ele ficou muito maltratado. E era essa, enfim, aquilo que essa a caminhada, isso fazia parte da caminhada. Então, estes judeus, muitos judeus não acreditavam, não queriam que a mensagem se espalhasse. E, aliás, Paulo, de uma certa forma, também estava a colher aquilo que tinha semeado, porque Paulo, ele perseguiu a igreja também e participou no apedrejamento e na morte de Estevão. Né? E agora Paulo estava a sentir na pele aquilo que já tinha feito. Né? Não tem a ver com o castigo de Deus, tem a ver com aquilo que acontece a quem prega o Evangelho. Né? E então estes judeus, os judeus que não aceitavam a mensagem não tinham uma boa reação, mas depois também havia judeus que aceitavam a mensagem que também davam muito trabalho à igreja. Né? Até os judeus que aceitavam a mensagem, muitos judeus que aceitavam a mensagem, davam problemas. E é aqui que entramos em Atos 15, porque algumas destas pessoas que eram da igreja, eram crentes, tinham recebido a mensagem, não estavam a gostar da forma como essa mensagem estava a ser vivida pelos crentes em Antioquia. Antioquia era uma igreja que desafiava a mentalidade dos judeus. Aquela mentalidade que nós é que somos e os outros são inferiores. Aquela mentalidade do nós é que somos os escolhidos, nós é que somos os eleitos, nós é que sabemos, nós é que temos a lei, nós é que recebemos a revelação e os outros são tipo assim um refúgio. Né? São um refúgio. Vieram depois e o que os judeus queriam era que essas pessoas, os judeus crentes, queriam é que essas pessoas também tivessem que passar por aquilo que eles tinham passado. Que cumprissem a lei de Moisés. Mas vamos ler em Atos 15, versículo 1 a 35. Atos 15, versículo 1 a 35. Vamos ler este capítulo. Não é todo o capítulo, porque ainda tem alguns versículos no fim. Mas é um capítulo muito, muito importante. Como eu dizia, um ponto de viragem na história da igreja. Toda a gente tem a Bíblia aberta? Está pronto para ler? Prontinho? Então alguns homens que foram da Judeia para Antioquia começaram a ensinar isto aos irmãos. Se não receberem a circuncisão, como manda a lei de Moisés, não podem ser salvos. Paulo e Barnabé não estavam de acordo e estabeleceu-se uma grande discussão entre eles. Ficou então resolvido que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém tratar do assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja nessa cidade. E assim foram enviados pela igreja de Antioquia. Ao passarem pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contaram como os pagãos se tinham tornado crentes em Deus. Esta notícia deu muita alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então Paulo e Barnabé contaram-lhes tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Porém, alguns membros do grupo dos fariseus que se tinham tornado crentes levantaram-se e disseram: é necessário circuncidar os crentes que não são judeus e fazê-los obedecer à lei de Moisés. Os apóstolos e os anciãos reuniram-se para estudarem o assunto. Após grande debate, Pedro levantou-se e disse: sabem muito bem, irmãos, que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os não-judeus ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e também eles pudessem receber a fé.
E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou-se favorável para com eles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como o tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre eles, entre nós e eles, pois perdoou-lhes também os pecados por meio da fé. Sendo assim, porque é que querem provocar Deus, obrigando agora estes discípulos a fazerem uma coisa que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Ora, nós queremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, tal como eles. Todos se calaram e assim ouviram Paulo e Barnabé contar todos os sinais milagrosos e prodígios que Deus tinha feito por meio deles, entre os que não eram judeus. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Meus irmãos, escutem. Simão Pedro acabou de nos explicar como Deus, desde o princípio, mostrou o seu cuidado em escolher entre as nações um povo para si mesmo. Isto está de acordo com o que os profetas escreveram. A Sagrada Escritura diz: Depois disto voltarei para levantar outra vez a casa de David que está caída. Levantarei as suas ruínas e hei de pô-la de pé, para que os outros povos procurem o Senhor, bem como todas as nações que eu chamei para serem minhas. Assim diz o Senhor, que deu a conhecer estas coisas desde os tempos antigos. Por isso, a minha opinião é que não devemos causar dificuldades aos crentes não-judeus. Basta escrever-lhes para que não comam carne de animais oferecidos aos ídolos, nem de animais estrangulados, nem o seu sangue, nem pratiquem a imoralidade. Porque a lei de Moisés é enunciada em todas as cidades desde os tempos antigos e é lida todos os sábados nas sinagogas. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja de Jerusalém, resolveram eleger dentre eles alguns homens e mandá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram eleitos Judas, também chamado Barsabás, e Silas, homens com responsabilidade na vida da igreja. Mandaram por eles uma carta que dizia: Nós, os apóstolos e os irmãos presbíteros, enviamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Soubemos que alguns que daqui foram criaram-vos problemas com o que disseram. Eles, porém, não tinham a nossa autorização para fazer isso. Por esse motivo, juntámos-nos todos e resolvemos escolher alguns representantes e mandá-los ter convosco. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, pois, Judas e Silas, que vos confirmarão pessoalmente aquilo que estamos a escrever-vos. Porque ao Espírito Santo e a nós, pareceu-nos bem não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são mesmo necessárias. Não comam carne de animais oferecidos aos ídolos, nem sangue, nem carne de animais estrangulados, nem pratiquem imoralidade. Se evitarem estas coisas, fazem bem. Saudações. Então os representantes despediram-se e partiram para Antioquia. Reuniram-se lá com os crentes e entregaram a carta. Estes, depois de a lerem, ficaram muito contentes com as suas palavras de exortação. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram aos crentes durante muito tempo, dirigindo-lhes palavras de exortação e encorajamento. Após terem passado com eles algum tempo, despediram-se dos irmãos, que lhes desejaram boa viagem, e partiram para junto dos que os tinham enviado. Mas Silas resolveu lá ficar. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia e, juntamente com muitos outros, continuaram a ensinar e a pregar a boa nova da palavra do Senhor. Então este capítulo começa com aqueles crentes de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe. Está a fazer um bocadinho de feedback. Mas podes, por favor. Obrigado. Aqueles crentes que eram da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, onde tudo começou, não é? E eles foram para Antioquia porque achavam que eles, como os crentes da igreja mãe, tinham o dever e a responsabilidade de cortar pela raiz algumas coisas que eles não concordavam. Não concordavam que os crentes que não eram judeus e que não tinham vindo do judaísmo, não concordavam que eles não tivessem de cumprir a lei de Moisés como todos os judeus cumpriam. Assim, a coisa mais básica e mais fundamental da lei de Moisés era o quê? Alguém sabe? Circuncisão. Alguém sabe o que é circuncisão? Hã? Tem aqui um esquema para vocês. Estamos a falar de circuncisão, temos que saber o que é, não é? Circuncisão é isto. É preciso explicar ou pela imagem conseguem perceber? Dá para perceber pela imagem, não é? Não é? E era só os homens, não é? Portanto, as mulheres eram privilegiadas. Quem é que disse que as mulheres eram oprimidas e tal? Não, eram privilegiadas. Não é?
Não eram cortadas, não tinham que passar por isso. Não eram contadas, sim, também tinham as suas coisas. Mas disto safavam-se. Não tinham que ter ali uma faca. E atenção que lá está, não havia anestesia, nem desinfetantes, nem nada. Aquilo era a faca. Não é? E também não eram facas limpinhas dessas que a gente tem aí. Pois. E era da lei de Moisés. Aliás, nem era da lei de Moisés. Isto era anterior a Moisés. Já vinha do tempo de Abraão. Foi a Abraão que Deus disse que todos os meninos, ao oitavo dia, depois de nascerem, tinham que ser circuncidados como sinal de diferenciação do povo de Deus relativamente aos outros povos. Há muita discussão, mas porquê isto? Porquê isto? Porquê? Enfim, há algumas teorias. Não vamos estar aqui a gastar muito tempo com isto, temos que avançar. Mas, lá está, isto era uma lei que Deus tinha dado a Abraão e aqueles judeus achavam, quem vem para a fé, porque quem vinha para a fé cristã, ninguém achava que estava a mudar de religião. Os judeus não achavam que estavam a mudar de religião. Os judeus que acreditavam em Cristo achavam que Cristo era a continuação do plano de Deus. Portanto, a religião deles era a mesma. Eles estavam a entrar numa nova fase do plano de Deus, mas esse plano de Deus já estava em marcha desde a eternidade e eles eram parte disso. E a Bíblia conta a história de como o povo de Israel foi parte do plano de Deus. E eles achavam que estavam a continuar isso. E eles achavam que quem chegava também tinha que passar por isso. E eles defendiam que tinha que haver assim... Eles não achavam que a fé cristã era uma coisa completa, era uma coisa assim radicalmente nova. Eles achavam que era uma continuidade e na mente deles fazia sentido. Só que Paulo e Barnabé achavam que não. E eles não tinham nenhuma tolerância para com isso. Nenhuma tolerância. Paulo e Barnabé não estavam de acordo, estabeleceu-se uma grande discussão e ficou resolvido que Paulo e Barnabé e outros fossem a Jerusalém de Antioquia, da igreja de Antioquia, que era uma igreja multicultural, uma igreja com muitas culturas diferentes, uma igreja que estava a ser aquilo que a fé cristã é hoje. Né? Em Antioquia estava a começar uma coisa nova, que era uma igreja onde estavam em comunhão judeus e não judeus. Isso era uma coisa completamente impensável. E mais, nem havia nada disto no mundo da época. Ninguém se misturava assim. Esta igreja em Antioquia foi o início de alguma coisa completamente nova. Nem os romanos se misturavam, nem os pagãos se misturavam muito com os judeus, nem os judeus com os pagãos, nem os povos diferentes se misturavam uns com os outros. Estava tudo muito bem dividido naquela sociedade. E esta igreja foi uma luz naquele mundo. Uma igreja onde toda a gente se amava e estava em unidade e tinha comunhão, mas onde havia problemas. E este foi um dos problemas que houve. Uma discussão entre pessoas que achavam que os não-judeus tinham que ser circuncidados e pessoas que sabiam e tinham toda a certeza e toda a segurança que não. E Paulo e Barnabé eram essas pessoas. E houve uma grande discussão entre eles, uma grande discussão. Não sabemos como é que foi, não é? Mas uma grande discussão é uma grande discussão. Mas Paulo e Barnabé não pactuavam com isto. Então eles foram a Jerusalém tratar do assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja-mãe. E isto é chamado o Concílio de Jerusalém. Foi a primeira assim, reunião oficial da igreja. E se nós pesquisarmos Concílio de Jerusalém no Google, vamos encontrar os vitrais, aqueles vitrais das igrejas antigas, onde eles todos tinham assim um halo assim, à volta da cabeça, uma aura, e estava tudo assim numa pose muito solene. Mas eu acho que foi mais assim. Acho que foi mais um encontro informal, onde eles estiveram juntos para falar, para discutir, mas para ter comunhão também. E não foi uma coisa... Foi uma coisa de irmãos, de família. Foi uma coisa de família. Nós vamos ver que foi uma coisa de família. Foi uma conversa de família. Foi uma conversa em que todos se ouviram. Foi uma conversa em que todos examinaram as perspectivas, ouviram os testemunhos e depois tomaram uma decisão. Um modelo para nós. Um modelo daquilo que é uma questão difícil, mas resolvida e tratada com direção do Espírito de Deus. Muito bonito. Mas havia então aquele grupo, do grupo dos fariseus, que se tinham tornado crentes.
Era gente que levava a religião judaica muito a sério. E então eles disseram isto: é necessário circuncidar os crentes que não são judeus e fazê-los obedecer à lei de Moisés. Isto não era só circuncisão. Era tudo. Eles achavam que estas pessoas, os pagãos, imaginem os pagãos, que não sabiam nada da lei de Moisés, não tinham acesso às Escrituras, ao Velho Testamento, não tinham acesso a nada. Imaginem eles terem começado do zero para cumprir todas aquelas leis que estavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Imaginem, para um pagão chegar a uma lista de 600 e tal regras que eles tinham que cumprir. Ei, imaginem, isto era para arrebentar logo com eles. Não é? Isto era para eles dizerem, eu isto não tenho capacidade. E Paulo e Barnabé sabiam disso. Pedro começa por tomar a palavra. Vamos ver como é que eles resolvem isto. Como é que eles resolveram esta questão tão difícil e com potencial para criar rupturas, para dividir a igreja. Porquê é que querem, disse Pedro. Pedro fala, né? Ele lembra que até os judeus tinham falhado em cumprir a lei. Porquê é que querem provocar Deus, disse Pedro, reparem na gravidade, porquê é que querem provocar Deus, obrigando agora estes discípulos a fazerem uma coisa que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Porquê é que querem impor uma coisa que nem nós conseguimos? Isto é a religião. Né? A religião impõe sempre coisas que o próprio não faz. A religião exige sempre a perfeição no cumprimento das regras para os outros. Para os outros. Porque para mim eu não cumpro, mas eu comigo, na religião, o próprio tem sempre um desconto. Os outros não têm desconto para nada. Não é? Mas o próprio tem sempre desconto. Eu compreendo-me sempre a mim próprio e as minhas falhas, mas as falhas dos outros eu não compreendo. Não tenho desculpa, não tenho hipótese. Isso é a religião. Isso é aquilo que Pedro, Paulo e Barnabé queriam que terminasse. Eles não queriam continuar com isso, com esse sistema. Porque a lei é isso. E isto foi um ponto de viragem. Pedro fala da essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? O que é, afinal, a mensagem cristã? E como é que a mensagem cristã se traduz na prática? Nós queremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, tal como eles. Estão todos no mesmo nível. É isso que a fé cristã faz. E Deus tinha sempre tido esse plano. Porque todos realmente estão no mesmo nível. Isto era algo radicalmente novo, mas ao mesmo tempo o plano era antigo. O plano já vinha muito de trás. O plano era eterno. O plano de Deus estava na mente de Deus desde a eternidade. Mas ao mesmo tempo era algo radicalmente novo. Tiago começa a falar. Né? Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, cresceu com Jesus. Imaginem. E não acreditou em Jesus enquanto Jesus esteve na terra, mas depois converteu-se e tornou-se líder da igreja em Jerusalém, da igreja mãe. E Tiago, ele fala do quê? Dos profetas. Isto está de acordo com o que os profetas escreveram. Portanto, isto é antigo. Isto vem de trás. A Sagrada Escritura diz: voltarei para levantar outra vez a casa de David, que está caída, levantarei as suas ruínas e hei de pô-la de pé. Isto é do profeta Amós, um dos profetas menores, lá do Velho Testamento. Para que outros povos procurem o Senhor, bem como todas as nações que eu chamei para serem minhas. Portanto, isto já estava planeado. Já estava planeado. Deus já tinha planeado que do povo de Israel viesse uma bênção para toda a humanidade. Que todos fossem aceitos. Que não houvesse muros. Que não houvesse mais separação. Que todos pudessem fazer parte da mesma família. Isso já estava planeado. Então, o plano era antigo, mas a realização do plano trouxe algo completamente novo. Completamente novo. E Tiago depois dá a sua opinião também, a sua perspectiva. A minha opinião é que não devemos causar dificuldades aos crentes não judeus. O que é que Tiago está a dizer? Tiago está a dizer, olha, todas estas leis, todas estas regras, estas listas de regras servem para uma coisa: causar dificuldades a quem chega à fé. Não são necessárias, só vão atrapalhar e afastar as pessoas da fé. E a religião é isso que faz. E é por isso, irmãos, é por isso
como nós ainda vivemos muito, como a igreja hoje ainda vive muito na velha aliança, ainda vive muito na lei, na regra, no antigamente, é por isso que as pessoas hoje reagem da forma que reagem. 90%, acredito eu, da forma como as pessoas reagem. É por causa disto. É por causa da forma como nós, cristãos, apresentamos a fé. Como uma religião, como um conjunto de regras que eles têm que cumprir. Em vez de ser uma porta aberta para pertencerem a uma família. Em vez de abrirmos a porta, fechamos a porta. É isto que a igreja faz. Então nós temos que compreender e ter empatia, porque não querem nada com religião. Não querem nada com isto. Porque nós sabemos, nós não queremos ser isso, mas as pessoas olham para nós e é isso que elas veem. Nós temos que compreender. Nós não podemos achar que as pessoas são burras por elas não quererem nada com a fé. Elas não são burras, elas têm experiências que lhes dizem que aquilo é uma opressão, que é uma religião que vai fazê-las miseráveis, vai torná-las miseráveis. Quem é que quer uma coisa assim? O nosso trabalho não é dizer que elas são burras ou dizer que elas são ceguinhas. O nosso trabalho é mostrar e manifestar o amor de Deus. O nosso trabalho é abrir a porta e dizer: tu és bem-vindo a esta família. E não é com palavras que elas vão entender e chegar lá. É ao verem na nossa vida alguma coisa diferente do que elas viram sempre nos religiosos. Esta é a nossa tarefa. Nós estamos a lutar contra 2000 anos de história da igreja a apresentar-se como uma religião de regras. Nós estamos a lutar contra 2000 anos de história. Nós estamos a apresentar alguma coisa diferente. Só que as pessoas têm 2000 anos de uma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos a apresentar. E muitas vezes nós também caímos no erro de apresentar a mesma coisa que elas viram durante 2000 anos. E ainda fechamos mais a porta. Então não devemos causar dificuldades aos crentes não-judeus. Não devemos causar dificuldades. Nós não devemos impor regras nenhumas. Nós devemos abrir a porta, claro. Quando as pessoas virem e entrarem numa relação, elas vão querer. A vida muda, mas a vida não muda quando as pessoas aprendem regras. A vida muda quando elas entram numa relação com Deus. É aí que a vida das pessoas começa a mudar. Bom, há aqui uma coisa curiosa, né, que se calhar repararam. Aqui no versículo 20, basta escrever-lhes que não comam carne de animais, diz Tiago, oferecidos aos ídolos, nem de animais estrangulados, nem o seu sangue, nem pratiquem a imoralidade. Porquê? Se a ideia era não criar dificuldades, porquê que estão aqui estas regras? Agora não se pode comer carne de animais oferecidos aos ídolos, nem de animais estrangulados. Porquê que isto está aqui? Porque estas 4 regras que na realidade nós não encontramos isto. Paulo nunca fala disto, nunca diz atenção, cuidado, é proibido comer carne de animais oferecidos aos ídolos. Aliás, Paulo até diz que o ídolo não é nada. Portanto, é melhor nem perguntar, diz Paulo, está lá em 1 Coríntios, é melhor nem perguntar de onde é que vem a carne, diz Paulo. Né? Então, isto não está em mais lado nenhum. Nem o sangue, a imoralidade é outra coisa. Mas porquê é que estão aqui estas 4 regrazinhas que sobram daquelas 600 leis que Tiago diz que os não-judeus não precisavam de cumprir? Porquê é que estão aqui estas 4 coisas? Não podíamos comer rojões à moda do Minho, não é? Por causa do sangue. Nem papas de sarrabulho. Mas eu pelo menos como. Tenho problema absolutamente. Nem arroz de cabidela. Também gosto, quando é bem feito. Não é? Não pode saber muito a vinagre. Nem a sangue. Tem que ter vinagre. Mas isso é para ela não come. Mas porquê? Irmãos, isto tem um contexto. Isto tem um contexto. E é esse contexto que a razão destas 4 regras que sobram aqui é o contexto onde aquelas pessoas viviam. Nas cidades pagãs,
Havia, como nós vimos muito bem na semana passada, em Listra e Icónio, o que é que havia? Adoração aos deuses pagãos, aos deuses do panteão grego e romano. E nessas celebrações havia o quê? Animais sacrificados aos ídolos, animais estrangulados, o sangue dos animais e imoralidade sexual. Nessas festas havia essa imoralidade. Então o que eles estavam a dizer é: essas pessoas que vêm dessas culturas têm que cortar com isso. Elas têm que cortar com essas coisas. Porque senão vão continuar. O que Tiago está a dizer aqui é: já não estamos debaixo da lei, não temos que causar dificuldades, mas eles têm que ter muito cuidado para não continuar nessas celebrações, por causa do contexto onde eles viviam. Era uma forma também de dizer aos judeus: atenção, eles vão estar convosco, vocês vão ser uma família só, e isto é uma forma também de não causar aqui ofensas desnecessárias. E nós sabemos que é isso, e é o consenso dos estudiosos, nós sabemos que é isso porquê? Porque senão, em mais lugares do Novo Testamento, ia haver ênfase nisto. Atenção, não se pode comer, né? Isto ia estar lá. Atos dos Apóstolos não é um livro de regras. Aliás, nenhum livro da Bíblia é um livro de regras do Novo Testamento. São cartas, são histórias. Mas há lá algumas coisas importantes, né? Algumas coisas importantes que nós temos que ter cuidado. Alguns avisos. Mas se isto fosse algo que nós tivéssemos que nos abster, ia estar lá em outros lugares onde Paulo diz: atenção, não façam, não murmurem, não tenham inveja, não entrem em divisões, não causem desarmonias, né? Há muitos avisos e isto nunca está em lado nenhum. E é uma regra, isto é uma regra do estudo da Bíblia, é nós não fazermos doutrina por causa de uma passagem isolada. É uma regra, isto é uma regra, não sou eu que digo. Quem quer estudar a Bíblia como deve ser, não se faz doutrina por causa de uma passagem que não está em mais lado nenhum. É por isso que nós não ungimos pessoas com azeite. Aqui. Porque isto só está na carta de Tiago, que era um judeu. Isso fazia parte da cultura judaica. E há quem faça... Pronto, quem quiser mandar azeite para cima das pessoas, tudo bem, ótimo, na boa. Mas isso não é uma regra que seja aplicada para toda a igreja em todos os tempos. Isso era parte do contexto da pessoa que escreveu aquilo. Por isso é que não está escrito em mais lado nenhum. Por isso é que nunca vemos Jesus a fazer isso. Ok? Portanto, isto são regras, irmãos. Nós temos que saber ler a palavra, nós temos que saber estudar a palavra e temos que saber proteger-nos dos erros. Bom, este capítulo é muito importante mesmo. Muito importante. Faz-nos pensar, faz-nos refletir. A grande novidade deste concílio é que a unidade é mais importante do que a lei. A unidade é mais importante do que as regras. O que é mais importante? É a igreja estar em unidade. Agora, se uns queriam guardar o sábado, guardem o sábado, vêm da cultura judaica, estão habituados, tudo bem. Embora Paulo tenha avisos muito sérios em relação a isso, em relação a pessoas que queriam continuar a cumprir algumas regras. Paulo tem avisos muito claros em relação a isso. Mas isto é o que nós temos de perceber. Todos são bem-vindos à nova aliança. As pessoas não têm que ser iguais a nós. As pessoas não têm que ser iguais a nós. As pessoas não têm que ter as mesmas tradições que nós. As pessoas não têm que ter as mesmas perspectivas que nós. As pessoas não têm que cumprir as mesmas regras que nós achamos que devemos cumprir. A única lei obrigatória para toda a gente são 4 letras. Qual é a lei que é obrigatória para toda a gente? É a lei do amor. A lei do amor. O resto, irmãos, o resto, nós vamos ter que saber conviver. Vamos ter que saber conviver. E a razão pela qual há centenas e centenas de denominações é por causa disso. É por causa de não sabermos conviver. Uns acham que o batismo tem que ser para mergulhar e a pessoa tem que ficar toda tapada.
Outros acham que o batismo pode ser mandar um bocadinho de água para cima. Pronto, vamos criar outra denominação. Não dá para conviver. Não dá para não dá para mergulhar. Quem acha que deve mergulhar e mandar um bocado de água para quem acha que se deve mandar um bocado de água. Não, vamos criar outra denominação. Já não podemos conviver. Uns acham que tem que se usar fato e gravata. Outros acham que se pode vir de calções. Já não dá para conviver. Não dá para uns usarem uma coisa e outros usarem outra. Não, já não dá para conviver. Vamos criar outra regra. A nova aliança não tem nada a ver com isto, irmãos. A nova aliança é Antioquia. Antioquia incorpora a nova aliança, onde estavam os judeus que vinham da cultura judaica e continuavam a cumprir algumas coisas que para eles eram importantes. E estavam os pagãos que não percebiam nada da lei de Moisés e que viviam sem se preocuparem com nenhuma dessas regras. E Paulo, a única coisa que Paulo diz é: amem-se. Amor, é isso, os relacionamentos, é isso que toda a gente é obrigada. Isso não há hipótese, isso não dá para fugir. Não dá para não amar. Não dá para não amar. Vistam-se como quiserem, cumpram as tradições que quiserem, tenham os hábitos que quiserem, desde que isso não viole a lei do amor. E essa é a chave. Sabem, Paulo, sabem qual foi a primeira carta que Paulo escreveu? Primeira de todas? Alguém sabe? Primeira carta. Tem a ver com isto. Uma pista. Foi a carta aos? Não. Tem a ver com a lei. Com a lei. Com a circuncisão. Gálatas. Exatamente. A primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas. Olha o que é que Paulo... E foi antes deste concílio, atenção. Esse é o consenso, porque Paulo, na carta, apesar de estar a falar da lei, não fala de nenhuma das conclusões que chegaram lá em Jerusalém. Não é? Porque se já tivesse acontecido aquela reunião, Paulo dizia: olha, isto foi o que foi falado. Mas Paulo não diz isso, portanto, isto foi anterior. O que é que Paulo diz nesta carta? Reparem, Paulo ele não tem papas na língua, nós sabemos, já sabíamos, mas vamos lembrar que Paulo não tinha papas na língua quando se debatiam e se discutiam estas questões. Os que estão sujeitos à lei de Moisés estão sujeitos à maldição. Estão sujeitos à maldição. Os que estão sujeitos à lei de Moisés estão sujeitos à maldição. Imaginem um judeu a escrever isto e um judeu a ler isto. Um fariseu, dos que levavam mais a sério a lei de Moisés. Porque está escrito: maldito aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei. Então, se alguém queria começar a cumprir umas leizinhas, tinha que cumprir tudo. E quem não cumpre tudo está debaixo de maldição. O antigo pacto, a antiga aliança, já estava caduca. Como é que isto funciona? Antes de chegar à fé, a lei mantinha-nos prisioneiros. Estávamos presos à lei, à espera que a fé fosse dada a conhecer. A lei foi temporária. Dessa maneira, a lei foi a nossa educadora até que viesse Cristo. A lei, qual é o objetivo da lei? É ensinar o que é correto e o que é que não é. Mostrar o caráter de Deus, o caráter moral de Deus. Mas é só uma pincelada. É só uma sombra. Porque a revelação total e completa só veio em Cristo. Só Jesus é que veio mostrar qual era o coração de Deus. A lei não tinha essa capacidade. A fim de sermos justificados por meio da fé. É a fé que nos torna justos. A fé na justiça de Cristo. Cristo é justo, nós confiamos nele, na justiça dele, e então já não somos condenados. Se nós confiarmos na lei e acharmos que nós vamos ser tornados justos por causa da lei, o que é que nos vai acontecer? Estamos debaixo de maldição. Maldição. Qual era o objetivo? Irmãos, o objetivo... Tem aqui várias passagens, porque isto é muito importante a gente perceber. Senão a gente não percebe nada da Bíblia. Nada. Não percebemos nada da Bíblia. Isso é muito grave para um cristão. Não perceber nada da Bíblia. Portanto, irmãos, agora podemos entrar com toda a confiança no santuário. Agora temos toda a confiança porque Jesus morreu. Porque Jesus morreu. Não foi por causa de cumprirmos a lei, de sermos bonzinhos e blá blá blá. Foi porque Jesus morreu como sacrifício por nós. Ele abriu-nos um novo. O que é novo? É que não existia antes.
É novo, é algo radicalmente novo. Radicalmente novo. Um caminho que nos dá vida. A lei não pode dar vida a ninguém, pelo contrário. A lei só mostra que nós não temos vida em nós mesmos. Nem conseguimos ter vida cumprindo as regras. Não conseguimos ter vida. Estamos debaixo de maldição. Mas ao entrarmos pelo sacrifício de Jesus, aí estamos livres de condenação e temos vida. Algumas frases para nós lermos e refletirmos e ficarmos assim bem, com isto bem claro, irmãos. Muito importante isto. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras. É um guia para conhecer o coração de Deus, o seu plano e a sua vontade. E ao conhecermos o coração de Deus e ao estarmos em relação com Ele, aí nós fazemos a sua vontade. Capacitação do Espírito de Deus. Não na nossa força. Não na nossa bondade. Não na nossa determinação para cumprir as regras. Mas porque Deus muda o nosso coração. Quando entramos nessa relação de amor com Deus e o seu Filho Jesus, através do seu Espírito, através do Espírito de Deus, aí a nossa vida muda. Não é porque nós cumprimos as regras. Não é porque a Bíblia nos diz faz isto e nós fazemos. Não é porque a Bíblia diz não faças isto e nós não fazemos. Nada disso muda a nossa vida. A nossa vida não muda quando aprendemos as regras. A nossa vida muda quando entramos num relacionamento com Deus. Esta mentalidade das regras é Velho Testamento, é lei, é maldição. Quem vive assim está debaixo de maldição, vive oprimido. Irmãos, e a tragédia é que, eu não sei qual, eu não vou pôr aqui uma percentagem, mas tanta gente vive debaixo de maldição. Tanta gente que se diz cristão. Não sabe disto. E até temos... E nós caímos nisto muito facilmente. Nós caímos nisto muito facilmente. Não é só os outros. Nós caímos nisto muito facilmente. Vivemos no antigo. Misturamos os pactos. Paulo, ele não cede 1 milímetro a esta mentalidade, porque isto é destruição da fé. Isto é destruição da fé. Que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos. Seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente. Seja maldito quem fizer o quê? Quem vos tentar trazer outra vez para a religião. Quem vos tentar trazer outra vez para as regras. Para o legalismo. Aqueles que vos andam a desorientar com a circuncisão, seria melhor que se... Isto é Paulo escrever. E quando nós percebemos o coração de Paulo em relação a estas coisas, nós entendemos como isto é crucial. Nós não podemos dar 1 milímetro à religião. A religião engole-nos. A religião engole. A religião abafa. E é isso que nós vemos à nossa volta. É isso que nós vemos por aí. A religião a abafar o amor. As pessoas andam oprimidas, debaixo de maldição. Não são livres. Vivem com o nome de Cristo e não desfrutam nada da liberdade de Cristo. E depois saem e fogem e vivem uma religião, mas depois na vida normal do dia a dia nem pensam minimamente em Deus nem em nada disso, porque isso só impede as pessoas de ser felizes na mente das pessoas, e com razão, elas pensam assim com razão. Bom, tenho aqui algumas passagens também na carta aos Romanos. Irmãos, isto é muito claro. A lei, Paulo diz que era como um marido. Né? A mulher estava sujeita ao marido enquanto o marido viver. O marido morre, a mulher já não está sujeita ao marido. A lei é igual. Estávamos sujeitos à lei enquanto a lei era o nosso marido. Mas depois do marido passar e termos outro marido, o marido morreu, a lei morreu, agora Cristo é o nosso marido. Então nós vivemos livres da lei. Já não temos que estar sujeitos à lei. Morremos para aquilo que nos tinha como escravos. Assim podemos servir a Deus de uma maneira nova, segundo o Espírito, não a maneira antiga da lei. Nós seguimos o Espírito de Deus. Não há...
Por isso é que a Bíblia, irmãos, o Novo Testamento são cartas. Porquê é que Deus não nos deu uma lista só de coisas para a gente cumprir, como no Velho Testamento? Porque se fosse assim não era preciso, já tínhamos o Velho Testamento. Não era preciso Deus dar-nos mais uma lista. Mas são cartas. Há muita coisa que nós há muita coisa que nós não conseguimos perceber. O que é que a gente faz em cada situação? Como é que a gente manifesta o amor de Deus em cada situação? Como é que a gente manifesta o amor de Deus quando alguém nos trata mal? Como é que a gente manifesta o amor de Deus quando alguém no nosso trabalho, por exemplo, está-nos sempre a perseguir, sempre a chatear-nos? Como é que a gente manifesta o amor de Deus aí? Como é que a gente manifesta o amor de Deus quando alguém erra, quando alguém cai em pecado? Em cada situação, cada pecado diferente, como é que a gente manifesta o amor de Deus aí? É muito complexo. Muito complexo. Não é simples. Porque se fosse simples, a lei chegava. Mas como é complexo, nós precisamos do Espírito de Deus. Precisamos do Espírito de Deus. É desconfortável. Era melhor ter um manual. Era melhor ter um manual. Mas não é assim que Deus quer que a gente caminhe. Bem, nós temos que avançar, porque a hora vai adiantada. Nós na Nova Aliança já não pensamos no pode e não pode. Isso é lei. Isso é Velho Testamento. O que é que eu posso fazer? Até quando é que eu posso pecar antes de Deus ficar chateado comigo? Qual é o limite? O que é que eu posso fazer? Até onde é que eu posso ir antes de ser... Isto o pessoal, quando começa a namorar, estas perguntas surgem muito. Até onde é que se pode ir, por exemplo, no namoro? Não é? Não há leis para isso? Não há uma lei? Mas até onde é que se pode ir? A mentalidade da lei é: eu peco o máximo, chego até chego tão perto do pecado como eu posso, e depois aí já não posso. Então aí já não quero fazer. É uma mentalidade de pessoas imaturas, irmãos. Para nós percebermos um bocadinho, uma criança precisa de regras muito claras. Uma criança precisa da lei. Né? Uma criança tem que dizer: olha, só podes comer um bolo, não podes comer dois. Não é isso que nós fazemos? Quando os nossos filhos são pequeninos, só podes comer um bolo, não podes comer dois, porque dois faz-te mal e é assim, eu digo que é assim e acabou. E nós, agora, também precisamos que alguém nos diga: olha, eu agora, se eu precisar que a minha esposa me diga: olha, só podes comer um bolo, não podes comer dois. É assim, é a regra. Que tipo de pessoa é que eu sou se não tenho discernimento de perceber o que é bom para mim? Uma criança não tem esse discernimento. Mas é suposto uma pessoa madura ter esse discernimento. É suposto uma pessoa madura não precisar que lhe digam: isto podes, isto não podes, isto podes, isto não podes, isto podes, isto não podes. A lei é para uma humanidade imatura. O Espírito de Deus é para quem quer ser maduro. Quem quer ser maduro tem que aceitar que não vai haver uma regrazinha para toda e qualquer coisa que tenha que fazer. Não vai poder andar no pode e não pode. Isso é simples, isso é fácil. E depois há sempre os profetas, não é? Os profetas da internet. Há vídeos a dizer o que é que pode e o que é que não pode. Não é? Perguntam lá ao pastor tal: pastor, pode-se fazer isto? E o pastor faz um vídeo a dizer: não, isto não pode. Isto não pode. Uma igreja imatura que nunca vai crescer. Porque vai ter sempre que vir o oráculo a dizer: isto pode, isto não pode, isto pode, isto não pode. E depois essas pessoas vão para outras dizer a mesma coisa: isto podes, isto não podes. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Nós precisamos de ler a Bíblia, porque a Bíblia é muito clara para perceber que esse não é o caminho. Todas as desgraças da igreja, a igreja, durante a história, é a sua pior inimiga. A pior inimiga da igreja é a própria igreja, não tenham dúvidas disso. Bem, o diabo adora isso, não é? Mas o diabo não é o diabo que toma as decisões. Não é o diabo que escolhe os caminhos. A igreja é que escolhe os seus caminhos. E a igreja, durante a história, escolheu estes caminhos de misturar o velho com o novo, de se apresentar como a instituição que define o que é que pode e não pode. A igreja apresenta-se assim. E, portanto, apresenta-se como uma religião opressora. E as pessoas olham para isso e formam a sua ideia daquilo que a igreja é.
E agora, como é que nós desmontamos isso? Só há uma maneira de desmontar isso, irmãos. É viver na nova aliança. É viver na nova aliança. É viver na corda bamba do Espírito. É viver a buscar o Espírito de Deus, a orientação do Espírito de Deus. É recusar essa mentalidade do pode e não pode. É crescer. Deixar de ser imaturo e crescer. Estamos todos neste processo, irmãos, e todos temos dificuldade com isto. Todos. Não há ninguém que não tenha. Atenção. Na igreja moderna não é muito diferente. Nós continuamos a ter os nossos podes e não podes. Não é? As tatuagens, por exemplo. Há muita discussão, não é? Muita discussão sobre isto. E, olha, eu não gosto de tatuagens. Pessoalmente não gosto. Mas isso sou eu, pessoalmente. E o meu filho não vai fazer tatuagem enquanto estiver em minha casa. Não faz. Mas não é por causa de uma lei. É porque eu acho que não... É uma coisa muito permanente para alguém que ainda não tem o cérebro completamente formado decidir. É demasiado permanente. Né? E na nossa adolescência, todos nós temos coisas... eu vou ser assim... Eu, quando era adolescente, tinha o cabelo comprido. E eu dizia assim, eu nunca vou cortar o cabelo. Nunca na minha vida. Achava que ia ser para sempre. Só que não foi. Né? Na adolescência nós temos isso. Então, irmãos, cada pai decide. Né? Cada pai decide para os seus filhos menores, lamento. É assim mesmo. E cada pai é responsável. Agora, não vamos dizer que há uma regra. Não há. Não há uma regra. Como isto com outras coisas. Como isto com outras coisas. Para vestir, por exemplo, vamos vestir como? Para vir ao culto. Eu acho que não devemos vir todos maltrapilhos e a cheirar mal. Acho que devemos tomar um banhinho. Né? Todos temos água em casa. Né? O meu filho não vem para o culto de calção de banho e de tronco nu. Né? Acho que não fica bem. E acho que isso são coisas do bom senso. Nós não precisamos de regras. Né? Coisas do bom senso. Está quase mesmo a terminar, irmãos, e desculpem. Sabem, se Paulo tivesse participado na nomeação das partes da Bíblia, sabem o que é que Paulo tinha chamado ao Velho Testamento? Testamento obsoleto. Está obsoleto. Tem a sua importância. O Velho Testamento é um alicerce no plano de Deus. Mas já passou. É velho. E não sou eu que digo. Hebreus, não se sabe quem escreveu Hebreus. Há quem diga que foi Paulo, há quem tenha outras perspectivas. Mas ao falar de uma nova aliança, Deus tornou o quê? Caduca. Está caduca. Caducou. O que é uma coisa caduca? O que é uma coisa que caducou? Já passou, acabou. Deus tornou caduca a primeira. E o que caducou e ficou velho, desaparecerá depressa. Ou seja, teve o seu papel muito importante, é um fundamento da fé, porque para nós percebermos o plano de Deus e como é que Deus manifestou o seu plano e escolheu um povo para desse povo fazer uma descendência uma descendência mais numerosa do que as estrelas no céu, disse Deus a Abraão. Mas já passou, já foi, agora temos algo novo, algo melhor. E se lerem o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, leiam a carta aos Hebreus, toda a argumentação da carta aos Hebreus é dizer: agora temos algo melhor do que os sacerdotes, temos algo melhor do que o templo, temos algo melhor do que a lei, temos Cristo. Então já não precisamos de nada disso. A lei só tinha um propósito, um único propósito, é apontar para Cristo, é fazer perceber a necessidade de Cristo. A lei de Moisés era apenas uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata dessas realidades. Uma sombra. A lei era uma sombra, não a realidade. Então, quando nós queremos fazer da sombra a nossa realidade, nós estamos a tornar o sacrifício de Cristo desnecessário. Nós estamos a dizer que Cristo, o que Ele fez, não é assim tão importante. E nós temos sempre essa tendência para voltar àquilo que é seguro para nós. Nós queremos ir para aquilo que é seguro, que é a lei,
que é o pode e não pode, porque isso é mais seguro, ficamos mais tranquilos, porque não temos que andar na corda bamba do Espírito, não temos que andar na complexidade do Espírito. O que fazer em cada situação? Não há uma regra, temos que buscar a Deus, pedir orientação de Deus. O que é que eu faço? Espero ou vou agir? O que é que eu faço? Falo ou fico calado? Alguém já pensou nessas coisas? É o Espírito. O que é que eu faço? Dou um murro na mesa ou tenho paciência? Às vezes é preciso dar murros na mesa. Às vezes há alturas em que é. Mas tem que ser o Espírito a dirigir. E é muito complexo. Mas nós temos que perceber isto, irmãos, e este é o último slide, ok? Vai terminar. Temos que perceber isto. Todos são bem-vindos à nova aliança. E quando nós convidamos pessoas para vir, nós não estamos a convidar pessoas para vir para a nossa religião. Nós estamos a convidar pessoas para aderirem às nossas regras e tradições. Nós estamos a convidar pessoas para fazerem parte de uma nova família, a família de Deus, que Deus está a formar. Uma família que ama. Uma família que acolhe. Uma família que tolera pessoas com perspectivas diferentes. Dentro de certos limites do razoável. E até o Espírito nisso tem que nos dirigir. Que limites é que é razoável? Quando é que a gente percebe que discordamos demasiado para podermos caminhar juntos? Também há lugar para isso. Aqui debaixo do sol também há lugar para isso. Quando temos uma visão completa... Olha, quando Abraão e o seu irmão Ló, não havia... Os pastores estavam em conflito, não havia pastagens suficientes. O que é que eles disseram? Olha, tu vais para ali e eu vou para aqui. Também vamos ver que Deus também age através de coisas que não são muito boas, conflitos não são muito bons. Na próxima vez, quando Paulo e Barnabé se separam por causa de um conflito que tiveram, também vamos perceber que coisas que não são boas, Deus transforma em bem. Coisas que são difíceis e dolorosas, Deus usa para crescimento. Deus está sempre a trabalhar, através de todas as circunstâncias. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu peço desculpa porque demorei um bocadinho mais do que eu queria. Mas este assunto é muito, muito importante para a igreja. Isto são assuntos que... Enfim, nós temos que ser muito claros. Temos que ler muito, temos que apresentar muito aquilo que a Bíblia fala, aquilo que os apóstolos escreveram, aquilo que é o coração de Deus. Temos que fazer aquilo que lá em Jerusalém eles fizeram. Reuniram, falaram, olharam para a palavra, né? Ouviram as perspectivas uns dos outros e depois chegaram à única decisão que podiam ter chegado. Só havia uma decisão, que é a lei já passou. Já foi. Só havia essa decisão, não havia mais nenhuma. E é aí que nós temos que chegar. Né? E que o Espírito de Deus nos possa dirigir, que o Espírito de Deus nos possa transformar o nosso coração, que nos ajude a sair da segurança do pode e não pode, sair dessa segurança para andar no caminho difícil e complexo, sermos orientados pelo Espírito de Deus, pelo amor de Deus. Deus, que o teu amor possa prevalecer, que a lei não abafe, não traga um falso evangelho que engana as pessoas, Deus, que nos engana a nós. Ajuda-nos a ter discernimento, ajuda-nos a perceber, Deus, que a relação contigo é que muda a nossa vida, é que nos faz ter relacionamentos diferentes, é que nos faz ter atitudes diferentes, é que nos faz não dar tanta importância a hábitos, tradições, regras que nós estabelecemos, regras humanas. Ajuda-nos também, Senhor, a ter o equilíbrio de não achar que o viver em amor é fazer tudo o que dá na gana. Porque não é. É deixar de ter regras e orientações e estruturas, que não é. Ajuda-nos a ter esse equilíbrio. A moderação do Espírito. Ajuda-nos a viver no bom senso, na moderação do Espírito. Pai, é um caminho complexo e nós sentimos-nos muito pequeninos quando fazemos esse caminho.
qual é a decisão certa, qual é o passo certo, qual é a direção certa. E é aí que nós precisamos de buscar a tua orientação, é aí que nós precisamos de te dar lugar a ti e não às nossas ideias, e não às nossas intuições, aos nossos instintos. Ajuda-nos a darmos lugar ao teu Espírito e a caminharmos no poder do teu Espírito, a caminharmos no amor de Cristo, Deus, e a recusar aquilo que não é teu. Pai, que a tua palavra seja o nosso guia para conhecermos o teu coração, que a tua palavra nos possa dar os princípios que nós possamos buscar, porque eles estão lá. Buscar e entender os princípios que devem orientar a nossa vida, para depois conseguirmos viver, ter uma conduta, um comportamento, ter atitudes, ter uma postura que esteja em consonância com o coração de Cristo. É esse o nosso alvo, o nosso objetivo. Ajuda-nos e perdoa-nos, Deus, quando falhamos tantas vezes, quando nós tantas vezes queremos voltar àquilo que já passou, queremos voltar àquilo que é velho, que é antigo, que é caduco, que é obsoleto. E Deus, livra-nos disso. Livra-nos da prisão, da escravidão, e ajuda-nos a viver em liberdade, na liberdade do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.